Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Ora, nem mais, seja muito bem-vindo a mais uma emissão escaldante do Passe de Letra. Domingo à noite é sempre espaço para falarmos de desporto aqui nos 98.7 da Rádio AVFM. Comigo, Pedro Silva, hoje com o Hélder Ferreira. Temos a ausência do nosso Joel Magina, mas certamente haverão outras oportunidades para também entrar à conversa com ele. O que é certo é que há muito para escalpelizar. Temos desporto do nosso concelho já para falar ao longo das últimas semanas, mas hoje com uma novidade muito grande, o arranque oficial do Campeonato SABSEG e da época 25-26 na elite distrital do futebol do nosso distrito, com duas equipas, Sporting de Moriz e também Ovarense, a entrarem em campo. Resultados distintos, já lá vamos. Como disse, há muito para falar, vamos tentar, até porque nem tem sido sempre a panágio ao longo destas últimas semanas, porque na prática essas equipas ainda não começaram a sua época desportiva oficial, mas vamos tentar dar aqui um espaço também ao basquetebol e talvez até ao voleibol, para que o nosso passe de letra tenha ainda mais possibilidades de abranger, digamos assim, todas aquelas que são as modalidades que nos movem aqui no desporto da AVFM e também as que movem os nossos ouvintes. Já sabe que o passe de letra está disponível em 98.7, ainda há pouco falava da nossa frequência, mas também estamos nas redes sociais e na internet, nomeadamente em facebook.com/radioavfm com áudio streaming, e também com streaming propriamente dito, e no Instagram, em instagram.com/radioavfm. O nosso site é onde pode encontrar todas as novidades, não só desportivas, mas de todo o conteúdo noticioso do Concelho de Ovar. radioavfm.net é um endereço muito útil para quem quer estar informado acerca do Concelho de Ovar. Posto isto, apresentações feitas, bem-vindo Hélder, bem-vindo a todos. Vamos então dar por iniciado o nosso passe de letra com futebol e com o campeonato, sabe-se. Na Carset o verão ainda não acabou e comprar carro é simples, rápido e sem complicações. A Carset está em Ovar, na Feira, em Perafita e em carset.pt. Carset, há 20 anos a evoluir para o melhor servir. A Junta de Freguesia de Moriz apoia o desporto. Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969 036 506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. Passe de Letra. Passe de Letra. Futebol. Ora bem, hoje foi dia de estreia de SABSEG para várias equipas, e nomeadamente para aquilo que interessa aos nossos ouvintes, da Ovarense, que se estreou nessa deslocação ao Estádio de Mergulhão, foi receber o recém-promovido, vamos dizer assim, Cesarense, deslocar-se, e quem recebeu foi o Cesarense ao Ovarense, e o que é certo é que, Pedro, é uma vitória, uma entrada com o pé direito, como tu dizias no final dessa partida, da Ovarense, mas foi uma vitória suada, diga-se de passagem, porque o adversário também teve algum valor e criou algumas dificuldades adicionais que se calhar muita gente não estava à espera da Ovarense, e o que é certo é que conta os 3 pontos, mas fica ao aviso daquilo que vai ser o SABSEG para esta Ovarense. Sem dúvida, acho que esta declaração final que trazes é muito daquilo que o jogo também transmite. Vale 3 pontos, e ainda bem, porque a Ovarense precisa de ser regular e tem de começar logo desde o primeiro dia a ter essa regularidade, mas fica mesmo o aviso para aquilo que poderá ser este campeonato SABSEG, porque ainda há pouco falavas, o Cesarense é uma equipa que é recém-promovida, é verdade que também acaba por ser um histórico, até já disputou os campeonatos nacionais e no SABSEG também já tem o seu historial, não é um promovido que vem à toa para este campeonato, sim, mas é uma equipa que se alicerça acima de tudo muito naquilo que foi construído na temporada passada, com reforços muito cirúrgicos. Hoje são apenas lançados 2 jogadores reforços neste 11 de Diogo Ferreira, e é uma equipa que está muito cimentada, mas cimentada numa realidade muito diferente daquela que o Ovarense tem neste momento. Em termos orçamentais, acredito que não haja qualquer comparação entre estas duas equipas. Em termos de ambição para o campeonato, também acredito que o Ovarense está muito mais acima do Cesarense em termos de objetivos finais, mas no jogo pelo jogo acabou por se ver um Cesarense a bater-se muito bem contra uma Ovarense que
de certo modo, até acabou por ser surpreendida. O que pode ser até um contrassenso, porque a equipa entra bem, marca cedo, ou seja, poderia-se afigurar aqui que a dificuldade maior tinha passado, porque às vezes marcar o primeiro golo é aquilo que torna a situação mais difícil, ainda para mais com uma equipa como a Alvarense, que desde o início quereria assumir, e um Cesarense um bocadinho mais na expectativa. Mas mesmo depois desse golo, eu acho que isso até trouxe o Cesarense para outros níveis de desinibição, porque já estava a perder e de facto, apesar de tudo, tem bons jogadores, tem um plano, ou teve uma estratégia e um plano de jogo muito bem orquestrado pela sua equipa técnica. Prepararam muito bem esta partida, conseguiram perceber os pontos fortes do Alvarense e rebateram-nos em muitos momentos, pressão a campo inteiro, que não deixa de ser também muito interessante para uma equipa como a formação de Cesar, e eu acho que o golo do empate acaba por ser não só um prémio para o Cesarense, que teve uma reação de muita personalidade ao facto de ter entrado a perder, mas acima de tudo colocar alguma justiça inclusivamente no marcador, porque eu acho que se houve momento em que o Cesarense até foi superior ao Alvarense, foi ali a partir do minuto 15, minuto 20, no momento em que marcou o golo, e até no que se sucedeu esse golo, porque teve mais chances, nomeadamente uma muito flagrante, precisamente pelo autor do golo, Joel Santos, para fazer até o 2-1 e passar para a frente do marcador, e quem sabe estar na frente ao intervalo, que poderia ter lançado a segunda parte em bases muito, muito diferentes. De resto, claro que o Alvarense depois acabou por conseguir na segunda parte dar a volta ao texto, não de forma exuberante, não fazendo uma exibição estratosférica, mas eu acredito que ia subir um bocadinho os furos daquilo que tinha apresentado na primeira parte, e acima de tudo percebendo que a surpresa de ter uma equipa a bater-se quase de igual para igual contra si nesta primeira jornada poderá ser aquilo que, como tu ias dizendo, irá acontecer ao longo do campeonato de SABSEG. O tal aviso passou para a segunda parte e o Alvarense teve uma forma de estar e uma forma de agir muito diferente, e que lhe permitiu, não fazendo uma grande exibição, chegar à vitória, e depois a partir daí, aí sim, na minha opinião, a controlar mais ou menos as operações para conseguir, é verdade que de forma escassa, mas para conseguir 3 pontos que são muito importantes neste início de caminhada. E olhando para o plantel do Alvarense, Pedro, o que é certo é que vemos uma Alvarense muito renovada, porque houve muitas saídas e entradas por parte do plantel do Alvarense, e perguntava-te das caras novas, e algumas caras novas também já conhecidas daquilo que é o plantel do Alvarense. Que análise é que fazes dessa primeira prestação oficial? Quer dizer, não é a primeira prestação oficial porque tivemos, no campeonato? Sim, mas no campeonato de SABSEG. Que análise é que fazes e o que é que te agradou ver? Olha, eu tive o privilégio de acompanhar os 2 jogos do Alvarense, os 2 jogos oficiais, ou seja, acabei por ver já suficiente para tirar algumas ilações. Primeiro, deixa-me salientar o facto de Fábio Vieira repetir o 11, ou seja, e não acredito que seja de forma forçada, porque se na primeira partida até tinha apenas 7 suplentes, creio que terá havido, não tenho a certeza, estou a dizer isto porque é a minha percepção, ali algum problema nas inscrições ou algo parecido relativamente àquilo que é a prestação do Alvarense na Taça de Portugal. Hoje já tinha o banco completo e mesmo assim apostou no mesmo 11. Acho que já mostra aqui alguma solidez em termos de ideias. É verdade que a pré-época foi extensa e teve jogos até de cariz muito diferente, contra equipas de patamares diferentes e de realidades diferentes. Veja-se lá, o Alvarense até jogou contra a Singapura, seleção sub-21, creio eu, desse país asiático, que não é nada normal para uma equipa da Distrital, mas claramente deu para perceber, olhando também para as ideias que já foram apresentadas, quer no primeiro jogo, quer hoje, e ainda mais para o facto de ter um 11 a repetir, que Fábio Vieira já tem aqui as suas ideias muito fixas. Depois, esta mudança de sistema, que já tinha sido também dita aqui no programa, quando a entrevista do Joel ao presidente e ao treinador do Alvarense, e claramente depois estes reforços, que são muitos, como tu disseste, a espinha dorsal do Alvarense, que até podia-se ter mantido porque a equipa acabou por fazer uma grande temporada na época passada, acaba por desaparecer de certo modo. Olhamos para um 11 que tem 2 ou 3 resistentes: Diogo Almeida, Boateng, Pedro Martins. Se me estiver aqui a falhar algum, peço desculpa, mas eu até acho que são esses 3. E o Luís Breda. Luís Breda também se mantém. Inclusivamente, se calhar, o único que era titularíssimo era mesmo o Pedro Martins. Os outros foram jogando muitas vezes, foram até importantes em vários momentos, mas nem sequer eram titulares indiscutíveis do 11 da época passada. Ou seja, é uma Alvarense nova, aquela que se apresenta esta época. E aquilo que eu já fui salientando ao Joel na semana passada, e que volto a reiterar, de certo modo, com a imagem que tive hoje, é que, apesar de ter perdido jogadores que, não obstante o facto de o Alvarense ter ficado em segundo, se mostraram e se exibiram muito bem,
acho que a troca por troca acaba por não ficar a perder em muitos dos casos, desde logo no ataque. Eu acho que esta dupla Gonçalo Semedo e Mário Correia vai dar que falar. E eu hoje até lançava essa questão ao Fábio Vieira, acabei por fazer até uma dupla questão para salientarmos mais esse ponto, porque são dois jogadores que, apesar de fazerem dupla de ataque, não é uma dupla de ataque convencional em relação àquilo que normalmente se vê quando se vê uma parelha no ataque, um jogador de um jogador de umas características e outro jogador de outras, às vezes um jogador mais forte, outro jogador mais rápido, um jogador de maior ataque à profundidade, outro jogador mais de presença na área. Não é o caso. A mim até me parecem dos jogadores muito parecidos na sua gênese, jogadores que descem, jogadores que apoiam, jogadores de bola no pé. E apesar de tudo, o casamento está a resultar, porque vemos 2 golos para cada um. Vemos hoje, inclusivamente, Mário Correia a fazer um golo e uma assistência. Vemos um Gonçalo Semedo a abrir os marcadores, o que não deixa de ser também muito importante. É o jogador que abre os marcadores nestes 2 jogos. E eu acho que aí o Varense está mais forte. E já nem quero falar do Lucas Lima, que é um grande jogador também. Do André Claro, que tem uma carreira que fala por si. Do Morgan, que até entra do banco e na época passada acabou por ser uma cartada decisiva no fecho da época, em muito boa forma. Ou seja, no ataque creio que o Varense está mais forte, inclusive do que estava na época passada. Relativamente ao setor defensivo, e já vou ao meio campo, eu acho que está pelo menos tão forte, porque vejamos, há aqui muitas alterações, mas por exemplo, Agostinho Carvalho e Nuno Martins, que eram jogadores importantes na época passada, nem têm sido assim tão utilizados nesta fase inicial. Aliás, Agostinho Carvalho acho que ainda nem jogou, não sei se deve a algum problema físico, mas foi Edgar Almeida e Luís Breda, e Nuno Martins sempre a entrar a partir do banco. Mesmo nas laterais, atenção que eu era um super fã de Nuno Nogueirão, gostei muito da prestação de João Nogueira, mas ainda hoje vi o Zezinho a entrar, faz uma assistência no lado esquerdo. Não sei se farão o mesmo, quer Zezinho, quer Boateng, em relação àquilo que fez Nogueirão, mas acho que também está muito bem servido aí ao Varense. No lado direito, parece-me que Leandro é um substituto à altura de João Nogueira. No centro da defesa perdeu o Diego Tavares, mas até deixa alguns dos que eram titulares na época passada no banco. A baliza continua mais ou menos igual, porque tem os 2 guarda-redes que tinha na época passada. Relativamente ao meio campo, acho que a perda de Filé é uma perda grande, mas temos Bavixen, temos Júnior Franco, são jogadores que vêm certamente acrescentar muito, e para já estão a dar conta do recado. E eu, acima de tudo, não sendo o reforço, estou a ver um Pedro Martins a um nível... Eu acho que na época passada já terminou assim, mas houve momentos para arrancar, digamos assim, houve ali algumas dificuldades, pelo menos no meu ponto de vista. Já era um jogador preponderante nas bolas paradas, a marcar penaltis inclusivamente, pontapés de canto e pontapés livres, mas se calhar em jogo jogado não era o jogador que todos esperavam no início da temporada passada. Foi aos poucos ganhando esse ritmo, entrosando-se dentro do clube, da estrutura e da equipa que o acompanhava. Eu acho que esta época poderá ser a época de ponto de repousado para este jogador, por isso, não sendo um reforço, está a ser um reforço entre aspas, porque está num nível logo desde o início que todos esperamos deste atleta. E por isso, tudo somado, eu acho que se o Varense no ano passado era fortíssima, este ano, até com mais profundidade, poderá ser ainda mais forte. Agora, hoje não foi a exibição mais cintilante. Certo. Há muito mérito para o Cesarense, há que dizer isso, e a preparação do jogo do Cesarense parece que assentou que nem uma luva, porque encaixou muito bem nas características do Varense e criou muitas dificuldades. Acho que também serviu este jogo, como tu ias dizendo, para que vários jogadores, porque é um plantel novo e muitos nunca tinham tido a experiência do SABSEG e da Distrital de Aveiro, perceberem como é que isto funciona aqui. Se calhar a imagem que o Soluricense deixou é de que, sendo um vice-campeão de uma Distrital, o resto da Distrital de Aveiro ia ser canja, e não é verdade, porque a Distrital de Aveiro é mesmo muito competitiva. Cada estádio tem a sua especificidade e cada equipa, também pelo facto de serem cada vez mais bem preparados os jogadores e as equipas técnicas, traz dificuldades diferentes mesmo a estes planteios como o da Varense e se calhar do Espinho, que estão muito acima. Contra estas equipas também as outras equipas galvanizam-se um bocado, porque sabem que é um claro candidato. E ainda havia aqui o fator de ser o primeiro jogo. Acho que acaba por motivar ainda mais a equipa adversária, um desafio muito grande, sem nada a perder, e eu acho que isso se sentiu acima de tudo a partir do momento em que sofreu o golo, porque a equipa aí, olha, os outros são melhores, os outros têm um objetivo muito maior, já estão a ganhar. O que é que nós temos a perder a partir de agora? Vamos fazer o nosso jogo. E o Cesarense claramente mostrou-se a partir daí, e acaba por fazer uma belíssima exibição. Eu sei que se calhar vamos espremer aqui, tirar o suor à camisola e dar 0 pontos, mas não deixa de ser um bom sinal para aquilo que o Cesarense poderá fazer. Mas olhando especificamente àquilo que nos mais interessa, que é o Varense,
um sinal muito grande, e ainda para mais com pontos, que era o que realmente interessa, mas um sinal muito grande de que, calma, somos melhores, calma, temos ambição maior que os outros, mas a pressão está sempre do nosso lado, não se pode tropeçar, e do outro lado estão sempre adversários que, com melhores ou piores executantes, vão sempre criar dificuldades porque estão muito bem preparados para jogar contra o Alvarense, e acima de tudo, como tu disseste, isto vai ser extensível a todos os jogos, é verdade que hoje era o primeiro, mas vai ser extensível sempre a todas as equipas que jogam contra o Alvarense, com uma ambição enorme de bater o pé àquele que é um dos candidatos. É verdade, com uma ambição enorme. Falávamos agora em caras novas, já foste fazendo uma análise aos jogadores, mas é incontornável também podemos falar um bocadinho da estreia no comando técnico de Fabio Claro. também, que está a estrear, e perguntava-te, Pedro, como tu viste os 2 primeiros jogos da época, como é que tens visto o treinador a gerir a partir do banco os jogos, agora que está nesse comando técnico? Olha, acima de tudo, e voltando um bocadinho às palavras, sem me querer cair aqui em repetições, um treinador que parece ter as ideias bem fixas, já percebeu aquilo que tem de fazer, ou então já tem uma fórmula que vem de trás na qual confia muito, e acho que isso lhe dá aqui alguns alicerces para, mesmo tendo um plantel novo, mesmo tendo de juntar aqui muitas peças que estavam desencaixadas no início da época, já ter aqui uma base para poder crescer a partir daí. Claramente não abdica deste sistema que introduziu, e até podia ter aproveitado da época passada, que tinha tido sucesso. Claramente se nota uma equipa que vai assentar o seu jogo na posse de bola e a tentar ter sempre muito domínio sobre os seus adversários, e acho que isso já ficou vincado, quer no primeiro quer no segundo jogo, e mesmo na pré-temporada. E esta questão de repetir o 11, não queria também ser demasiado recalcar demasiado isto, porque isto até se poderia cair no erro de interpretar este meu ponto de vista com o facto de se calhar os suplentes não estarem à altura dos titulares, o que eu até nem acho. Nós vimos, por exemplo, vou dar o exemplo daqueles que eu conheço melhor. Toda a gente gostaria de ter um Nuno Martins e um Agostinho Carvalho. Sim, acho que não haveria aqui muitas equipas que recusariam no SABSEG ter estes 2 jogadores, e a verdade é que não foram titulares nestes 2 jogos, inclusivamente tanto o Agostinho como o Nuno Martins foram muitas vezes titulares à frente do Luís Breda na temporada passada. Sim, é verdade. Ou seja, não é por falta de qualidade no banco que terá repetido o 11, terá sido simplesmente aqui dar ainda mais solidez àquilo que já vinha feito para trás, e claramente também dar seguimento a uma grande vitória, porque a exibição contra o Celoricense, quer para o bem, quer para o mal, é verdade que o Celoricense não é uma super equipa, apesar de estar a disputar um jogo de Taça de Portugal, e ser até vice-campeão da Guarda, mas a exibição foi muito boa por parte do Alvarense, e se calhar também por esse facto pesou trazer o mesmo 11 aqui à ação. Agora, acho que ainda é cedo para dizer que Fábio Vieira está preparado em todos os aspectos para abraçar este desafio. Ele próprio se calhar concorda connosco quando dizemos que ele ainda tem aqui alguma coisa a provar. Não é por 2 jogos. Sim. E 2 vitórias e 2 momentos em que as coisas correram bem, que podemos dizer que se acertou aqui na MUS e que vai ser sempre a abrir a partir de agora. Agora, gosto do discurso, gosto da forma de estar. Acho que o próprio já disse que este é um desafio que tanto para ele como para os jogadores é muito grande, mas que é por causa disso que é também muito apaixonante, e eu acho que também pelo background, se calhar não como treinador, mas como jogador, é um treinador que poderá estar aqui habituado a esta questão da pressão que vai existir sempre na Alvarense. Para mim é verdade que vimos, por exemplo, a Florgueira subir de divisão na época passada, mas são poucas as equipas neste campeonato, sabe-se, às vezes nem as que sobem, e as que estão ali a lutar pelo título têm isso, que têm a mesma pressão que a Alvarense vai ter. Eu tenho a certeza que, se calhar não à primeira, mas à segunda ou à terceira, escorregadela, vão cair em cima da equipa técnica, vão cair em cima dos jogadores, porque estes adeptos estão muito presentes, estes adeptos vibram muito com a equipa, e se calhar tanto como a equipa querem vê-la chegar a outro patamar, e por isso acho que o próprio Fábio Vieira sabe que vai estar sujeito a essa pressão se as coisas não forem correndo bem em alguns momentos, mas acredito que também se vai preparando para que isso aconteça. Acredito que também acho que é impossível correr sempre bem, seria ouro sobre azul, mas quando chegar esse momento também parece-me uma pessoa com uma personalidade forte, será o homem certo para aparecer e se calhar dar a melhor resposta, comandando a equipa se calhar uma vitória logo no jogo seguinte. Vamos ver, são 2 boas amostras. Acho que a de hoje foi QB,
A da semana passada, também com um nível de dificuldade um bocadinho mais baixo, acabou por se tornar uma grande vitória, e logo veremos como é que a Ovarense reage para os próximos jogos. Ainda para terminar esta análise que estamos a fazer ao Ovarense, a verdade é que o Ovarense vence na primeira jornada o seu rival direto, vamos dizer assim, de uma forma muito mais concreta. O Espinho também vence a primeira jornada ao Alba, e a próxima jornada é precisamente esse grande derby. A Ovarense vai receber o Sporting Clube Espinho, olhando já um bocadinho mais à frente, Pedro, sabendo que a seguir o próximo jogo deles é já a próxima eliminatória da Taça Portugal, Almodóvar no caso do Espinho, Sporting Clube Covilhã no caso da Ovarense. E portanto, como é que tu vês estas duas equipas a fazer a gestão desse grande derby, sabendo que depois também tem uma tarefa exigente logo no jogo a seguir também para a Taça de Portugal? Olha, eu ficaria muito, muito surpreendido se as fichas não fossem todas apostadas no derby, como é óbvio. Ainda para mais, se calhar o Espinho com uma tarefa um bocadinho mais fácil. Tinha a tarefa, invertem-se um bocadinho os papéis no jogo da taça, porque o Espinho tinha a tarefa difícil agora na primeira eliminatória, e a seguir vai abrandar um bocadinho e se calhar até vai passar essa. Acredito que tenha pelo menos argumentos para o fazer, e o Ovarense vai subir substancialmente aquilo que é a sua dificuldade para o jogo contra o Covilhã, apesar de ser em casa. E eu achar, ainda na semana passada discuti isso com o Joel, apesar de achar que tem algumas hipóteses de ultrapassar o Covilhã, não será assim um jogo. Ainda no ano passado vimos um São João de Vera ter muitas dificuldades, mais ou menos por esta altura, foi um bocadinho mais cedo, mas mais ou menos por esta altura, no Marcos da Silva, nesse jogo de Taça de Portugal. Mas voltando ao que eu ia dizendo, surpreendia-me muito que as fichas não estivessem todas apontadas ao campeonato, porque de facto é o grande objetivo das duas equipas. Até se pode fazer muito bonito na Taça de Portugal, mas acredito que ninguém tenha aqui intenções de a ganhar, seria um sonho estratosférico. No campeonato, sim, as duas equipas estão apostadas, e eu acho que de certo modo até é pecado ser tão cedo o jogo, porque da mesma forma vamos ter o jogo muito cedo na segunda volta, e se calhar as decisões do campeonato poderiam ser mais interessantes se este jogo fosse numa fase mais tardia, quer da primeira quer da segunda volta, mas o calendário assim o ditou, e eu acho que aqui não se vai decidir nada, mas vai-se colocar já aqui um ponto de exclamação se alguma das equipas a vencer. Agora, eu acho que o jogo é em Ovar, se não estou em erro. Sim, acho que por aí o Ovarense poderá ter aqui um ligeiro favoritismo, mas muito ligeiro mesmo. Eu acho que este jogo vai ser claramente 50-50, e acredito que... Um jogo de tripla, como se fazer. Um jogo de tripla, mas acima de tudo, se calhar até posso ser surpreendido, mas um jogo muito amarrado, porque são duas equipas que se vão estudar até ao último ponto, estão ainda numa fase muito inicial da temporada, por isso nenhuma delas vai ter de arriscar em demasia. Se calhar um golo poderá abrir aqui o derby, mas eu acredito que vai ser um jogo muito amarrado, de muitas nuances táticas, perfeito se calhar para os grandes analistas, e se calhar não tão aprazível para quem gosta de ver muitos golos, e acima de tudo um grande confronto entre dois rivais históricos, outra vez com Tiago Leite no Marcos da Silva, que também não deixa de ser interessante, porque chegou-se inclusivamente, eu não sei se isto foram apenas rumores, porque eu também não explorei isso a fundo, mas chegou-se a falar da possibilidade de Tiago Leite no Ovarense, e depois é anunciado Fábio Vieira, e por isso vai ser também interessante nesse prisma assistir a esta partida, e ver aqui se calhar duas formas diferentes de abordar a temporada. É verdade que o Espinho também tem muitos reforços, mas acho que mantém um bocadinho mais a sua base da época passada, e inclusivamente mantém o treinador, e uma Ovarense que de grande investimento passou para outro grande investimento, mas de certo modo transfigurada naquilo que é a sua gênese, e à procura de construir outra vez uma grande equipa. Vai ser um grande jogo, e eu espero que sim. E nós lá estaremos presentes para marcar, para trazermos só não sei se já vou ser eu, porque já foram 2 seguidos, vamos ver. Pois, vamos ver o que é que dita as nossas disponibilidades pessoais. Pronto, da Ovarense está ditado, é esse o destino, já no próximo fim de semana, então a recepção e o grande derby frente ao Sporting Clube Espinho, para já uma estreia a vencer. E agora vamos um bocadinho até aos Mouris, Pedro. A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256 792 519. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Passe de letra.
É verdade, os Moris, que é o outro parente do Concelho de Ovar dentro do Campeonato Sabseg, estreou-se oficialmente esta temporada, até porque não está nas questões da Taça de Portugal como a Ovarense, mas estreou-se com o pé esquerdo. Apesar de que até marcou primeiro, parecia ter as coisas mais ou menos encaminhadas, mesmo depois do empate. Tu, Hélder, ias falando de uma exibição que podia ter dado vitória aos Moris, e depois termina com o grande amargo de boca de, em cima do fecho da partida, sofrer o golo da reviravolta neste primeiro jogo. Os Moris 1, São Roque 2, os Moris a apadrinhar também a estreia do São Roque, depois de subir divisão a par do Cesarense. Eram os dois da zona norte da primeira divisão distrital, mas a apadrinhar inclusivamente com uma derrota que não estava certamente nas ideias dos adeptos e da equipa dos Moris. O que é que terá acontecido para que a exibição até não tenha sido digna de uma derrota, mas que no final essa derrota tenha acontecido? Ora bem, muitos fatores. O problema é que este jogo foi um jogo mesmo de início típico, de início de época, com uma montanha russa de emoções e de situações que acabam por resultar depois na derrota eventualmente dos Moris. E mais concretamente, a fazer uma análise ao jogo, foi um jogo que começou algo amarrado taticamente, mas com uns Moris, nos primeiros 10, 15 minutos, a querer mostrar um bocadinho mais de iniciativa. Estava a jogar em casa. Eu creio que o gol foi mais ou menos por essa altura. Sim, mais ou menos. Foi ali aos minutos 18, 8 minutos, que foi a grande penalidade. Mas é engraçado que na altura em que acontece o golo, a Pedro acaba por ser uma altura em que até neste caso São Roque já estava a querer reagir um pouco mais e já estava a ter mais caudal ofensivo junto da grande área dos Moris. E portanto foi já na fase em que estava a virar um bocado o jogo. Não é que os Moris tenham entrado também de uma forma muito forte, vamos dizer, de uma forma concreta, porque estava tudo minimamente encaixado e a controlar o São Roque essas operações. Não é que o São Roque, na altura em que depois sofre o contrapé e dá essa grande penalidade, não estivesse eventualmente também a dominar e a ter oportunidades claras junto da baliza dos Moris. Estava com mais caudal, é verdade, perto da grande área, mas iam escasseando as oportunidades, e os Moris depois no contrapé, mesmo assim sentindo o adversário, num lance bem construído a partir do lado direito. Aliás, diga-se passagem que o lado direito do ataque dos Moris ao longo de todos, praticamente 90 minutos, foi a zona preferencial, vamos dizer assim, de exploração de espaços dentro daquilo que foi o esquema montado pelo São Roque, e que esteve em mais evidência ao longo dos tais 90 minutos. E portanto fez uma boa combinação do lado direito. Fica alguns protestos, não só com a queda, neste caso da missão que é de Rui Silva, ou com eventual, aliás não é Rui Silva, é mesmo Tomás na combinação, agora que me recordo, faz o tal Ribieng, entra, alguns entendem que poderá ter sido fora da área, outros que foi dentro, outros que nem sequer houve falta, mas o que é certo, o Arte assinalou esse derrube, e acaba por ser da grande penalidade. Mateu Nieto assume, isso com toda a tranquilidade, muito bem executado a grande penalidade. O guarda-redes nem esboçou sequer, porque atirou-se até para o lado contrário, e os Moris fazem 1-0. Podia ser às vezes, e é nessas alturas, quando se está a jogar em casa, que se faz o golo inaugural, não é? Portanto, que as equipas, como tu tinhas dito, não é? Portanto, também era essa expectativa eventualmente com o Ovarense, depois fazer o primeiro golo, quebrar esse gelo, perder esse nervosismo, que eventualmente conseguissem explanar um bocadinho mais o seu futebol e ter mais tranquilidade. Mas não foi isso que aconteceu, porque foi uma reação forte a parte do São Roque, foi-se aproximado com um perigo, muito por culpa do jogador mais endiabrado, vamos dizer assim, no ataque da equipa do São Roque, que era Barbosa, que acaba até inclusivamente por fazer os 2 golos, que já tinha criado um primeiro aviso, e depois está no outro lance também de cabeceamento bem defendido por parte de Ima Limo, e acaba depois o São Roque. E agora aqui vou começar já a falar de um terceiro elemento que para mim acaba por ser um elemento também preponderante naquilo que é o desfecho deste encontro, que é a equipa de arbitragem. E portanto, sem dúvida alguma, num lance anterior, antes de eventualmente o penalti assinalado, ali aos 41, 42 minutos da primeira parte, há um lance passível de grande penalidade, e da zona onde eu estava, do ângulo que eu estava, fiquei claramente com essa sensação, que Diogo Faria chega atrasado e derruba o Barbosa dentro da grande área. O árbitro nada assinala, e depois, passado uns minutos, acaba por assinalar uma grande penalidade que para mim gera muito mais dúvidas do que a anterior. E portanto, ali num lance ressaca, bolas paradas, dar também essa nota que
dá-me a impressão que os Muris, sobretudo nessa primeira parte, estava a ter algumas dificuldades no trabalho, na abordagem defensiva às bolas paradas, e portanto o adversário a carregar e explorar muitas vezes, neste caso, o bombeamento para o segundo poste, e a criar desequilíbrios e dificuldades, e é um bocado nisso, num alívio de Tiago Bernardes a um cabeceamento ao segundo poste, vai ali para o coração da grande área a entrada, e aparece o Carlos Oliveira, que tenta rematar, acaba de rematar, não acertar bem no esférico, mas entende-se que eventualmente o jogador dos Muris, já não recordo se parece-me ter sido Tavares, entra ali em carrinho para evitar eventualmente o remate, e terá atingido eventualmente Carlos Oliveira, mas fica sempre essa dúvida se efetivamente há o contacto ou não há. E o que é certo é que houve bastantes queixas do jogador, algumas queixas dos jogadores dos Muris que entendiam que não tinha havido esse contacto, mas o árbitro assinala essa grande penalidade. E na grande penalidade repõe-se a igualdade. E depois é tal situação, quando tu esperas, porque isto foi um jogo de contrassenso, um jogo de contrassenso no sentido em quando tu esperas que a equipa que até estava-se por cima do encontro, não é? Portanto faz o golo da igualdade, repõe a justiça daquilo que se passou na primeira parte, e talvez a sair alguém a vencer nessa altura, para o intervalo até pudesse ser o São Roque. Mas o que é certo é que tens os Muris outra vez nos últimos minutos, sensivelmente 5 minutos dessa primeira parte, com uma reação forte, e termina a primeira parte com uma clara ocasião de golo, com uma bola endereçada ao poste. Depois numa segunda vaga Mateu Nieto faz com que o guardião Victória, que foi uma das grandes figuras dessa passagem deste encontro também, faça uma grande defesa na recarga, e depois a bola ainda sobra para outro jogador dos Muris, já não me recordo muito bem se dá a impressão que é Léo, que faz um remate completamente desenquadrado. Portanto, os Muris reagem muito bem, e é se calhar nessa reação de final de primeira parte que depois constrói aquilo que é um bocado a sua segunda parte, que também foi muito condicionada por mais uma decisão de arbitragem que eu também não consigo, é verdade, não estou lá dentro do campo, mas o que é certo é que parece-me que foi muito rápido e exuberante a exibir a cartolina vermelha a Mateu Nieto. Mas nessa fase estava os Muris a entrar bem na segunda parte, as duas equipas minimamente encaixadas, mas os Muris com mais iniciativa. Depois há ali um lance que efetivamente é assinalada a falta de Mateu Nieto, ele não gostou, virou costas ao lance, terá preferido umas palavras... Balbuciado qualquer coisa, não é? Balbuciado qualquer coisa, não sei se foi assim tão grave para se justificar eventualmente a cartolina vermelha, mas o que é certo, a quarta até interrompe uma saída de ataque. Lá chamam qualquer coisa à mãe do árbitro. Eventualmente interrompe uma jogada que estava na posse do adversário a sair com potencial perigo pelo lado direito para exibir diretamente a cartolina vermelha. E portanto isso condiciona... Só eles sabem o que aconteceu, não é? Só eles sabem exatamente. O que é certo é que o jogador ainda protesta com a decisão, muitos jogadores de Muniz protestam a decisão, mas depois acaba por minimamente aceitar e sair do terreno do jogo. Não sei o que constará eventualmente do relatório, mas será interessante se eventualmente soubéssemos essa questão. E o que é certo é que eu estava, a partir desse momento, a expectativa, e acho que a expectativa geral foi, os Muniz vai passar muitas dificuldades para conseguir sequer garantir um ponto, e portanto estava empatado o jogo a uma bola, mas o São Roque tinha tudo para eventualmente galvanizar-se, jogando com mais um, ir para cima dos Muris e tentar chegar ao segundo golo. Mas por incrível que pareça, que isto é mesmo o tal contrassenso e o tal montanha-russa que foi este jogo. Por incrível que pareça, foi uns Muris completamente personalizado a jogar com 10, a dominar muitas vezes dentro do meio campo adversário, a sair muito bem, as alterações inclusivamente de André Canedo, jogadores muito jovens, diga-se passagem, mas com qualidade a maior parte deles, sobretudo aquele Dani Matos que entrou, mexeu completamente com o jogo e é uma das grandes figuras a sair do banco dos Muris, e uns Muris muito personalizado, que até parecia que eram os Muris que estavam a jogar com 11 e o adversário que estava a jogar com 10, tal era a diferença. É verdade que Paulo Oliveira queixa-se um bocadinho das faltas de opções do banco, ele não faz muitas alterações, a equipa não reagiu às alterações inclusivamente, sempre com várias dificuldades, sempre retraída, o que eu achei uma abordagem um bocado estranha, tendo em conta que tinha essa vantagem numérica. Ou se calhar não conseguia fazer melhor. Pois não sei, mas o que é certo é que era muito na base das transições ofensivas e tentar explorar uns Muris completamente balanceado para o ataque. Os Muris, antes de chegar àquilo que foi a decisão, tem mais um grande laço de Rui Silva com uma excelente defesa de Vitória, e na recarga parece-me que é Camões, faz quase por reflexo ali dentro da pequena área a Vitória negar outra vez o golo. Tem mais um outro lance perigoso de cabeça e depois o grande lance de Dani Matos minutos antes, já dentro da compensação, em que passa com alguma sorte, é verdade, dois adversários ali na ala, puxa para a zona central já dentro da grande área, um grande remate em arco que vai à trave, e mais uns centímetros abaixo estava lá dentro,
não entra, e logo a seguir, no contraponto, Penalti. é um penalti, exatamente, uma transição e mais um lance que gera outra vez polémica, que é algo... mas agora dizer, já que estou a falar em grandes penalidades, diga-se passagem, como não poderia deixar de ser, há mais outra polémica dentro da grande área, também neste caso, do São Roque, em que uma bola perdida, em que tenta Camões antecipar-se eventualmente ao Guardião, por extração da defesa, que acaba por aliviar a bola para as suas costas, que é um erro, não é? Portanto, e eu tenho a perfeita noção da zona onde eu estava, que Camões consegue se antecipar, toca primeiro na bola e depois é claramente derrubado com o corpo por parte do Guardião Vitória, e dá-me a impressão que fica ali por assinalar também mais uma grande penalidade a favor dos Mouris, que não é assinalada, e do outro lado penalti polémico, para não deixar de ser. Portanto, isto é daqueles jogos mesmo que só vistos, em que o já com os jogadores de São Roque algo desposicionados até dentro do campo, o que até estava a trincos a jogar quase na ala esquerda, faz um cruzamento a puxar todo o lado, e há um jogador, eu confesso que não vi a forma, o contacto que poderá ter originado aquela queda, só vejo no momento em que ele já está a cair dentro da grande área. E diga-se passagem, o árbitro não é perentório, não assinala logo para a grande penalidade, mas vemos todo um banco do São Roque, jogadores, equipa técnica e tudo mais, entrar pelo campo adentro a protestar, as bancadas do São Roque a protestar, e o árbitro, face a esse cenário, acaba por assinalar a grande penalidade. Tenho a impressão que um bocado pressionado assinala a grande penalidade. Muito polémica, muitos protestos também outra vez agora pelos adeptos dos Mouris e os jogadores dos Mouris, mas o que é certo é que assinalou a grande penalidade, e da grande penalidade, um jogador que na primeira parte foi uma grande referência de ataque da equipa, está muito mais a pegar na segunda parte também, porque a equipa também quebrou bastante. Barbosa, na hora da definição, não tremeu, e nada vinha o lance, mais uma vez, já agora só dizer isto, no primeiro golo do penalti, que Ima Limo defende a grande penalidade inicial, e depois é na recarga que Barbosa acaba por conseguir concretizar. Mas desta feita na segunda parte, com a saída de Mica, que tinha sido o executante da primeira grande penalidade, assume a cobrança e ainda... Aqui marca mesmo, não é? Marca mesmo. Ima Limo é um guardião que já me apercebi que nas grandes penalidades tende a guardar até à última, espera para se atirar, portanto tem tendência a adivinhar o lado, só que desta feita foi muito bem colocada, e infelizmente para os Mouris, que não merecia de todo, viu a bola entrar dentro da sua baliza, e já pouco havia a fazer, porque foi praticamente no último minuto dos descontos, e pouco mais houve futebol depois disso. Portanto, mais uma vez, por cômputo geral dos 90 minutos, é uma vitória algo fortuita, vamos dizer assim, do São Roque, porque os Mouris não merecia, sobretudo pela segunda parte que fez. Olha, olhando aqui à prestação dos Mouris, que é aquilo que nos interessa mais, é verdade que não traz vitória, mas tu trazes aí bons apontamentos dos Mouris. De facto, com um jogo de muitos altos e baixos, os Mouris fazem um bocadinho, vou chamar-lhe um reset àquilo que era o seu plano das épocas anteriores. É aqui um paradigma diferente, um treinador diferente, uma era diferente. Muita gente a entrar também pela primeira vez neste cenário. Acreditas também que, à semelhança daquilo que aconteceu no Mergulhão, estes jogadores sentiram o impacto de disputarem um SABSEG que tem umas características muito diferentes, mesmo sendo contra um São Roque, acaba de subir de divisão, e que também é uma equipa que tem muitos reforços, inclusivamente. Sim. Mas achas que nesses momentos-chave do encontro se sentiu essa falta de alguma experiência neste plantel dos Mouris, que se está a crescer, está a montar-se agora? Ou terá sido mesmo pelo facto do jogo ter sido um jogo louco? Também um pouco. O próprio técnico André Canedo também faz essa análise. Os jogadores ainda muito jovens, ainda estão a começar. Primeiro ano de sénior, muito deles, e do outro lado tu vês um Canedo que também se reforçou bastante, mas o São Roque não é muito longe, mas o São Roque que se reforçou bastante, mas com jogadores que já têm andamento de SABSEG também. Sim. Portanto, vários jogadores que entraram no plantel que sabem perfeitamente a competitividade que é necessária no SABSEG. E por isso eu acho que efetivamente ainda se nota um bocadinho para o lado e para o bem e para o mal, mas isso também nós temos falado sobretudo nas últimas épocas relativamente aos Mouris, que é uma equipa que se calhar não tanto na época passada, porque teve alguns jogadores com alguma experiência que, acho que o ano passado foi o ano em que realmente a equipa já tinha jogadores sim, jogadores já singrados naquilo que é o SABSEG. Manteve um ou outro, mas muito pouco daquilo que foi a estrutura este ano, não é? Portanto, e efetivamente nota-se, para o bem e para o mal, atenção, alguma falta de experiência. Efetivamente, em alguns momentos podiam ter gerido de outra forma, e algumas decisões que acabam por tomar, se calhar um bocadinho mais precipitadas, que não o fazem. Mas depois tens o outro lado, sobretudo nos jogadores que entraram, atenção, e sobretudo Dani Matos e Novo,
o irmão do André Novo. Gostaste? Gostei particularmente a energia que trouxeram e a forma como fizeram a equipa carburar. Dá a impressão que Camões na zona central esteve melhor do que na lateral. Na lateral cometeu vários erros nas definições e nas decisões, mas foi um trio que entrou e mexeu efetivamente com aquilo que foi a equipa, trouxe nova energia, a tal irreverência, o querer mostrar-se, serem muito jovens, e isso é interessante. Diga-se passagem que antes disso, daqueles que estavam dentro de campo, há outro jovem, vamos dizer assim, de certa forma que não é destas andanças de Aveiro e é um reforço, Adriano, que vem de fora da zona do Porto, também foi um jogador que eu vi com pormenores muito interessantes e portanto pode ser um jogador muito interessante também para aquilo que é a época. E depois tens aqui uma outra circunstância, Pedro, é que este plantel, a equipa que se apresentou hoje, muito sólida defensivamente com os dois jovens, Tiago Bernardes e Diogo Farias na zona central, portanto muito positivo as duas exibições. Nas alas, mais alguma experiência, vamos dizer assim, com Rachinha e Rui Silva, e um meio campo interessante também com Tomás e Mateu Nieto, pronto, enquanto esteve dentro de campo, alguns apontamentos interessantes. Falta se calhar ali alguma maior definição e experiência na frente de ataque, apesar que Ivo Lucas jogou grande parte do jogo e até teve pormenores neste jogo que me parece a mim um bocadinho mais maduros, de maturação daquilo que é pedido, que se calhar vi na época passada, que achei que teve uns furos abaixo do que eu esperava dele dentro do plantel dos Moris. Agora, também te posso dizer uma coisa, segundo as palavras de André Canedo, e eu acredito, porque também conheço minimamente a parte interna da estrutura, não é? Algumas ausências por castigo, um castigo transitou da época passada, lesões físicas, e há ainda algumas situações burocráticas que impediram a inscrição de algumas caras novas, algumas delas já vi. Ou seja, estes Moris têm tudo para ser mais forte ainda. E os Moris têm tudo para ser mais forte. Eu acho que já tem ali algumas peças jovens muito interessantes dentro daquilo que é a equipa. Tomás, Adriano, Dani Matos, que entrou muito bem, Novo também entrou muito bem. Quem fica também são jogadores que já estão cifrados. Bernardes, nem vou falar nesses. O guarda-redes também muito positivo, muito seguro na exibição, e Malimo, que também já tem mais experiência com os outros, certo. É verdade, mas também gostei. E acho que se calhar com essas tais novas caras que ainda estão para entrar, outras que estiveram indisponíveis, pode ser uns Moris também muito interessante e outra vez a fazer uma época muito positiva, como fez a época passada, porque tem ali algum material, tem que, conseguir gerir um bocadinho melhor aquilo que são as emoções do SABSEG. No entanto, e colocando tudo isso em cima da balança, nós temos muita tendência de olhar, principalmente nesta fase inicial, para o grande confronto que se perspectiva entre Alvarense e Sporting de Espinho, mas o campeonato tem outras partes interessantes. Sim. É muito cedo para analisar, mas nós vemos todas as equipas que subiram, tirando o Cesarense, que até fez uma boa exibição, venceram. Ou seja, este campeonato tem tudo para, mesmo nessas equipas que acrescentam, ser mais competitivo na parte de baixo da tabela classificativa. Com isto não estou a dizer que os Moris vai lá estar, mas é uma possibilidade que possa estar nessa luta. Sim. Ou seja, sente-se os Moris preparado para qualquer que seja o cenário que vai ter ao longo da temporada? Ainda é um bocado cedo, e apenas por essa circunstância de ainda não sabemos qual é efetivamente a real face destes Moris, atenção, percebes? Pronto, eu acho que ainda é um bocadinho cedo, Pedro, para fazer essa avaliação, até também para perceber um bocadinho mais ou menos como é que estão equilibradas as outras forças das outras equipas, não é? Portanto, também temos de ter um bocado mais essa avaliação para poder perceber de que forma é que estes Moris se encaixa. E depois tens uma particularidade, falaste bem nas equipas que subiram, mas atenção, porque as equipas que subiram também fizeram um investimento se calhar ainda mais forte. O Estarreja fez um grande investimento, por exemplo. Ganhou hoje 3-0, não é? Portanto, este São Roque tem muitos jogadores novos. São Roque também muitos jogadores novos. Eu acho que a única equipa que mantém mais ou menos a sua base do ano passado é mesmo o Cesarense, porque todos os outros investiram muito, ou pelo menos reforçaram-se uma base do ano passado que lhe permitiu ganhar com alguma margem aquilo que foi a distrital, portanto é uma boa base, atenção, sim. E mesmo assim nessa base tem alguns jogadores que também já sabem o que é o SABSEG, que transitaram de outras épocas, não é? Pronto. E portanto, eu acho que efetivamente o topo está um bocadinho mais definido se calhar que a época passada. A minha ideia é que não vamos ver, por exemplo, um Cucujens, que na época passada viu-se claramente que estava à parte do campeonato. Também acho que não. É tal situação, na minha leitura eu acho que o topo, quando eu digo topo, os grandes candidatos estão um bocadinho mais definido que a época passada, porque pronto, são aquelas duas equipas de forma mais clara ainda que se calhar são as grandes candidatas. Mas a partir daí, eu acho que qualquer equipa pode bater o pé a qualquer equipa. E portanto, acho que vai ser muito nivelado. Há muito investimento, muito forte neste momento dentro do SABSEG. Tens equipas interessantes que
verdade seja dita, subiram outra vez, mas algumas delas já bem pouco tempo estavam no SAPSEG são também. equipas de SAPSEG perfeitamente. Talvez este São Roque seja a equipa que menos experiência tem de SAPSEG. Sim, sem dúvida. E portanto, eu acho que este ano tem tudo para ser muito competitivo fora. Quer dizer, não quero estar aqui a excluir que não haja uma equipa que surpresa que eventualmente possa intrometer nesta luta. Alguém vai ter de ficar em terceiro, no mínimo. Até pode ficar acima, mas... E quem sabe se alguém fica até à frente de uma das duas grandes equipas. Mas estamos aqui a supor que os dois serão agora, aqueles, mas... Olhando para aquilo que é a forma de trabalhar, o investimento, claramente são outro tipo de é uma realidade totalmente diferente. E portanto, depois disso, tens equipas muito interessantes e, por exemplo, falávamos nessas equipas subidas, Tarrés é uma delas que pode estar muito bem ali no topo da tabela também. Também acho. E, portanto, acho que vai ser muito interessante ver aquilo que é o campeonato. E quanto a estes Moris, pode ter mais dificuldades, se calhar, que aquilo que teve a época passada, porque muito cedo também garantiu essa manutenção. Apesar que depois tem aquela senda de 6 jogos. Teve ali uma quebra. Podia ter tido um campeonato ainda melhor. Mas teve um campeonato tranquilo. Até podia ter estado no top 5, top 4, pronto, até podia ter dado para isso. Mas esta época, e sei que há aí alguns incentivos extra para que se chegasse a esses patamares, mas pronto, mas isso é outra conversa. Mas acho que esta época vai ser uma época um bocadinho mais complicada em termos competitivos, e o grande objetivo efetivamente é consolidar, manter-se no SAPSEG, manutenção. Agora, com aquilo que tem atualmente, ainda não te consigo dizer se efetivamente é suficiente para estar consolidado dentro desse grande objetivo, porque falta algumas caras que hoje estiveram disponíveis, outras que vamos ver se vão estar disponíveis a tempo das suas inscrições, e depois, só depois de ver qual é a cara final, vamos dizer assim, desta equipa, ao contrário, por exemplo, do Movarense, que já está praticamente definido, não é? Portanto, que o plantel já foi trabalhar cedo, não é? Portanto, só depois dessas definições, porque eu acho que tem aqui alguns jogadores interessantes, por exemplo, hoje, um exemplo, um jogador que teve indisponível, Joaquim Malheiro, que vimos como esteve na Supertaça muito bem, é um jogador interessante também para ver o que é que ele pode render naquele meio campo dos Moris, por exemplo. Portanto, acho que há aqui muitas ainda caras que podem complementar este plantel jovem, e vamos ver, dentro daquilo, e o treinador também é um treinador competente, vamos ver o que é possível este Moris valer dentro deste SAPSEG. E vamos estar também a acompanhar de perto o percurso dos Moris de André Canedo, certamente com outras oportunidades para inclusivamente trazer relatos das suas partidas. Vamos ao basquete, temos 11 minutinhos, 12, bem entendido, e por isso ainda temos aqui algum tempo para escalpelizar esta nova Ovarense Basquetebol. Ovarmat, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexandre Colano, 61. E em ovarmat.pt. A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado, num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida. Passe de letra. Passe de letra. Basquetebol. E é verdade, estamos já ansiosos pelo início do basquetebol da Ovarense Gavex, se bem que ainda teremos aqui cerca de um mês de preparação. A equipa estará já certamente a fazer aqui alguma espécie de preparação para a temporada que se avizinha. Aquilo que temos para trazer é que o plantel está, eu não vou dizer totalmente fechado, porque acho que isso nunca irá acontecer, mas está pelo menos com uma base já muito sólida daquilo que poderá ser a versão 25-26 da Ovarense. Mantém aqui muito da sua estrutura relativamente a portugueses, a equipa técnica também é a mesma. Nos estrangeiros, há o estrangeiro que transita sempre de uma época para a outra, que é Render Woods. Há aqui o regresso de Jalen Jenkins, também não deixa de ser interessante, e aqui um ou outro reforço que para mim são pontos de interrogação, mas que podemos já pelo menos olhar para o seu historial para perceber de que patamares é que vêm, de que ligas é que vêm, de que ambiente é que vêm, para percebermos também se poderão acrescentar, não só pelos números que já têm, mas se poderão acrescentar aqui na Ovarense. O que é que tu perspectivas para esta temporada? A continuidade? Atenção que aquilo que o Ovarense tem feito ao longo dos últimos anos, Hélder, tem sido muito bom, por isso não é fácil manter sempre esse nível, ainda para mais olhando, e acredito que este ano será mais ou menos dentro dos mesmos parâmetros, olhando para um orçamento que
sendo grande, não vamos mentir, Claro. não se coaduna com aquilo que outras equipas que estão a jogar pelo mesmo que o Ovarense tem jogado nos últimos anos, nomeadamente o Oliveirense e os três grandes. Sim, nesse aspecto, e começando se calhar por essa última parte, é uma Ovarense que trabalha muito bem a nível de scouting, portanto é uma referência sem dúvida alguma, não vamos dizer aqui que pronto... Corre sempre tudo bem, não é? Que faz, sim, que faz praticamente omeletes sem ovos, nem nada do género, porque também tem os seus orçamentos, obviamente, mas o que é certo é que tem uma equipa técnica que tem trabalhado bem, bastante bem, e por isso é que tem estado nos últimos anos sempre pelo menos a discutir as meias finais nos playoffs, e portanto é mesmo esse trabalho, aliás, comparativamente, tem conseguido bater-se e vencer nas decisões sérias, vamos dizer assim, à exceção pronto, de uma situação da taça, o que o Santos, estou a referir-me à questão também da Oliveirense, pronto, mas tem conseguido ter esse ascendente de uma Oliveirense que nitidamente tem um orçamento superior, e portanto isso é sempre de louvar. Isso na época passada, porque há 2 anos esteve sobre o Sporting, por exemplo. Sim, sobre o Sporting. Ganhou nos quartos exatamente, também. Foi algo assim. Todos os anos tem conseguido bater o pé a uma equipa que na teoria está acima. Está acima, exatamente. Pelo menos a uma. Sim, isso é verdade. E tem-no feito sobretudo uma base, ao contrário dessas equipas, se tu reparares, nem sempre, mas na maior parte das épocas dessas grandes equipas, o plantel tem ali uma espinha dorsal, não é? Portanto, em que as depois vão complementando com mais alguns reforços para o banco e tudo mais, e alguns até para ser titulares e para equilibrar a qualidade das posições. E a verdade é que no Ovarense isso não é tão possível, vamos dizer assim, sobretudo a nível dos estrangeiros, não tanto os portugueses ainda vai conseguindo manter, porque tem muita capacidade de formação também, a capacidade de boa comunicação com aquilo que é os portugueses, e o que é certo é que vai conseguindo mais ou menos mantendo a estrutura, não havendo muitas saídas daquilo que é a sua estrutura a nível de plantel composta por portugueses, mas nos estrangeiros sobretudo vemos muita rotação, que há sempre uma exceção que confirma a regra, e a grande exceção tem sido nas últimas épocas o Vander Woods, pronto, que tem-se mantido sempre com o plantel, e a verdade é que está mais uma vez para mais uma época, porque é um cenário que ele gosta, pelos vistos, dos Ares de Ovar, e vai-se manter nesses Ares de Ovar. Depois, olhando também aqui para um semi-cara nova, vamos dizer assim, Jalen Jenkins, que já trabalhou com este João Tiago também, e portanto o treinador sabe perfeitamente o que é que este jogador rende. É um jogador que não é muito vistoso, já sabemos disso. Mas já sabemos o que vamos encontrar dele, não é? Exatamente, é um jogador útil, que trabalha muito defensivamente. Aliás, penso que é ele que está num dos lances importantíssimos daquela tapinha que dá aquele apuramento há 2 épocas, fantástico, exatamente há 2 épocas. E portanto é um jogador que nas decisões e tudo mais não é muito exuberante em termos estatísticos, em termos de números, sabemos perfeitamente disso. Não sei se esta época até pode nos criar essa surpresa, não sei, mas é um jogador muito útil em termos de coletivo para a equipa, e portanto aqui é um bom reforço de uma cara conhecida, que também é importante para trazer essa estabilidade e já perceber minimamente aquilo que é as ideias desta equipa. Depois, há ali substituições naturais, não é? Portanto, se fores a ver, eu acho que esta época, ao contrário daquilo que tem sido as últimas, acho que não estou errado, por exemplo, a nível das posições neurálgicas de baixo do sexto, é a primeira época que não temos nenhum português. Temos uma cara que permaneceu, sim, a única, o Ivan Pavicevic. O Jonathan e o Ivan o Jonathan, são jogadores mais ou menos equiparados a portugueses, não é? Exatamente, não sei se tem dupla nacionalidade ou não, já tenho adquirido e permita, porque... Sim, acho que é por aí. O Ivan Pavicevic é sérvio ou português, não sei como é que se diz, exato. E o outro é luso-brasileiro. Exatamente, assim, nesse aspecto que tem permitido, porque nós sabemos perfeitamente que há um limite de número de estrangeiros pelo plantel. Se bem que aumentou. Aumentou, sim, mas não é ao ponto que estamos a ver agora, um angolano, um brasileiro, sim, um norte-americano. Vão ser equiparados. Pronto, não? Exatamente, e efetivamente, por já estão cá há alguns anos, eventualmente terão adquirido essa nacionalidade, e portanto permite efetivamente estarem ou integrados. Estaremos num cenário como, por exemplo, o Futebol Clube Porto, sei que faz isso, tens mais estrangeiros do que aqueles que são permitidos e vai deixando gente de fora. Sim, também é verdade, e depois vê o que é que encaixa melhor, isso é verdade, mas não me parece que aqui não dá para tenha recursos para estar a fazer esse disposismo, vamos dizer assim, e portanto parece-me que é mais nessa base, um bocado a imagem naquilo que nós vimos, por exemplo, com o Travante Williams, não é? Portanto, que agora integra a seleção nacional, mas que é claramente norte-americano, quando chegou cá, e como gostou de Portugal, e ficou tantos anos, não é? Exatamente, com tantos anos, sabia perfeitamente, com
toda a Isso vemos naturalidade. em todos os desportos. Exatamente. Vemos Que um não ia Pepe, um ter... Deco, um Lietzen. Exatamente, que não ia ter hipótese naquilo que é a seleção norte-americana, que é super forte, não é? Gastou dos ares de Portugal e muito bem, naturalizou-se e está a contribuir e bem para aquilo também que é o evoluir da seleção nacional, que pela primeira vez atingiu também, já agora, os oitavos de final, exatamente. E quase bateu ao pé a Alemanha, atenção. Sim, até o terceiro período estava na frente e portanto, exatamente, depois quebrou bastante muito. E o resultado final não diz aquilo que passou em campo. Eu estive a ver o jogo também. Mas pronto, olhando agora efetivamente para aquilo que são as caras novas também para esta época, Anderson, Alvarense aposta outra vez numa casa que conhece muito bem para ir buscar bases portugueses com potencial jovem, que neste caso é o Jogueira, já o tinha feito com o Gustavo Teixeira, certo. Volta a fazer com o Miguel Monteiro, um jovem também de 22 anos com bastante potencial e que promete também ser aqui interessante para entrar dentro da rotação da Alvarense, portanto ganhando a sua experiência, obviamente, que agora com o Guga mais assumido. Sim, e manter o Guga acaba por ser também uma espécie de reforço, porque ele foi, não aí os tubarões, não é? Sim, é verdade, teve uma evolução natural, exatamente, parece-me que ainda pode evoluir mais um bocado, ainda há ali algumas alturas do jogo sim, mas já está num nível que começa... Portas da seleção, inclusivamente. Sim, começa a bater nessas portas e eventualmente uma outra exigência e efetivamente é importante, mas se calhar também percebeu um bocado o Guga que aqui já tem o seu espaço. Tem o seu espaço, exatamente, do que ir em aventuras. É verdade que já tem 25 anos, já começa a ter uma idade relevante, mas eu acho que ainda vai a tempo de dar esse salto com 26, 27, que seja, pronto, e decidiu eventualmente essa estabilidade e mantém-se. Depois tens aqui uma entrada que é a entrada norte-americana também com 25 anos, que vem dos colégios universitários e das ligas secundárias dos Estados Unidos, Jackson que é o Cário, o Cário e o Kendo, base que vem para substituir efetivamente em termos daquilo que era as características, por exemplo, agora estamos a esquecer do número 2 do ano passado norte-americano, agora estava a falhar por completo, uma branca enorme do jogador da Lenny Blaylock. Da Lenny Blaylock, exatamente. Eu ia dizer Delonte, ainda bem que não disse, ainda estive para dizer Delonte, mas não, é da Lenny Blaylock e é um jogador muito parecido em termos de características, Cário Okendo, um jogador para ser concretizador. Vamos lá ver se depois efetivamente tem esse entrosamento e consegue expandir aquilo que é o seu jogo, porque nós já vimos noutras alturas também haver jogadores com essa referência de concretizador. Aliás, Render Woods, por incrível que pareça, veio com essa referência. Sim. E transformou-se num jogador mais útil em termos de primeiro base. Teve os seus jogos, mas exatamente, acima de tudo, sim, de mais noutros base. capítulos aí. Agora está muito mais um jogador coletivo do que outra coisa. E portanto, acho que Cário Okendo pode ser um jogador interessante. Vamos lá ver se consegue depois traduzir aquilo que foi mais ou menos as participações universitárias e nos Estados Unidos e mesmo na Liga Secundária para aquilo que é a exigência eventualmente da Alvarense. Mas vem de que universidade? É que às vezes dá para perceber se percebe-se um bocadinho o nível em que ele está, exatamente, dependendo da universidade em que vem. Neste caso, tem passagem na Geórgia, neste caso, depois em Oregon, os Oregon Ducks e a época passada era nos Mustangs. Eu confesso que não conheço os Mustangs, ok? Só o carro, não é? Só o carro mesmo, SMU Mustangs, mas sei como é que se trabalha na Geórgia em termos de basquetebol e em Oregon, que tem boas universidades de basquetebol. Temos 1 minuto e meio. E portanto pode ser um jogador interessante. Depois, Nick Caldwell, confesso que para mim é um bocadinho mais incógnita, não sei o que é que poderá gerar em termos de prestações, mas eu acho que ele até nem vem aqui da Europa, se não me engano. Não, também vem dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos também da universidade. Jackson Stormo é que eu acho que eventualmente tem esse percurso. Agora deixa eu confirmar. Jogava na Bélgica. Na Bélgica, exatamente. Já jogou na Argentina, em Israel e já jogou no Imortal, olha. Sim, no Imortal. E já jogou no Imortal, mas foi umas épocas atrás, atenção. Sim, mas eu não recordava. Exatamente. Fez 12 jogos no Imortal. E tinha bons indícios em termos de ressaltos e pontos no Imortal. E foi por essa... Média de 8 ressaltos e de 12.5. 12.5 em termos de pontos. E foi essa boa prestação no Imortal que o trouxe a trazer o plantel. Depois os jovens, aqui o Albuaca, vamos lá ver o que é que rende. Já sabemos o que é que o Jonathan Silva rende, Ivan Pavicevic, Rodrigo Soeiro, Alan Jenkins, e portanto a minha única grande incógnita, Capitão Moraes, exatamente, a minha grande incógnita é mesmo este Nick Caldwell, de 24 anos, que temos também da universidade. Esse não tem tantas referências, mas sendo um extremo, pode ser um jogador também muito interessante. Vamos ver, é uma Alvarense que tem mais caras estrangeiras, mas bons portugueses,
e esperemos que o conjunto Tiago mantenha essa competitividade na Liga. É o que esperamos mesmo. Demos então aqui o figurino daquilo que poderá ser a época do Ovarense. Vai haver aqui ainda uma pré-temporada bastante grande, ainda temos aqui muito para que os jogos oficiais comecem, mas vamos continuar a acompanhar o desenvolvimento da pré-época da Ovarense Gavex. Muito obrigado por ter estado desse lado, é o fim de mais um Passe Letra. Para a semana estaremos cá de volta e certamente com muito para falar e para ouvir desse lado. Até lá. Atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.